A produtora Go Up Entertainment informou que o filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve custo de 13,3 milhões de dólares, o equivalente a mais de 75 milhões de reais. A informação faz parte de uma perícia privada anexada ao processo que investiga suspeitas de desvio de recursos num contrato de 108 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo para financiar a produção. O documento informa que os gastos somaram 54,2 milhões de reais nos Estados Unidos e 20,9 milhões de reais no Brasil. A representante do Instituto Conhecer Brasil, Carina Ferreira da Gama, que também é dona da Go Up, foi alvo de operação da Polícia Civil. Reportagem publicada no Intercept Brasil divulgou conversas sobre possíveis formas de financiamento da produção. O senador Flávio Bolsonaro reconheceu a autenticidade de um áudio em que demonstra preocupação com atrasos nos pagamentos do projeto. O parlamentar afirmou que os repasses feitos por Daniel Vorcaro por meio da empresa Entrepay foram legais e sem contrapartida. Piotto, a gente tem essa informação, então, de que essa produtora Go Up, responsável pela produção da cinebiografia de Jair Bolsonaro, né, também conhecida como Dark Horse, fez essa declaração de gastos aí na ordem de 75 milhões de reais. Parece que contratou uma auditoria privada para poder fazer essa prestação de contas, Piotto. Só para fazer menção, o caso da dona da Go Up aqui também, no Brasil, e do contrato dela em relação à Prefeitura de São Paulo é um outro assunto, né? Porque ela, na verdade, ia levar a internet em bairros da cidade de São Paulo. E aí tem toda uma história de que uma pessoa que é ligada de alguma maneira, indireta ou não, com o Intercept ou com alguém que trabalha no Intercept, também teria interesse nesse contrato e estaria usando este caso para fustigar a produtora, levando-se em conta que não levou o contrato aqui com a Prefeitura de São Paulo, que alega que esse contrato com essa empresária não teria nenhum problema. Ou seja, a própria Prefeitura diz que não, foi um processo licitatório dentro de todos os trâmites. Então, só para não misturar as coisas. O caso, por exemplo, do valor, levando-se em conta que eu tenho uma produção feita nos Estados Unidos e custo de produção de cinema no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e custo de produção de cinema nos Estados Unidos, não apenas pelo câmbio, pela defasagem do câmbio em relação ao real e o quanto o dólar é muito mais valioso, mas é um outro custo também. Estou falando o Jim Caviezel, por exemplo, que é o ator que interpreta o presidente Jair Bolsonaro no filme, tem, obviamente, um cachê em dólares, e é um cachê, embora talvez não seja das maiores estrelas de Hollywood, deve ter feito concessões, inclusive, mas ainda assim é um cachê muito mais alto do que cobraria, por exemplo, um ator aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, não me parece ser esse um custo tão exorbitante para um filme que é uma mega produção, levando-se em conta tudo que foi feito. Mas, enfim, o que nós estamos vendo aqui, pelo menos a produtora chegou, a Go Up chegou, está aqui, olha, exatamente essa situação. Tem uma auditoria, essa informação, sim, teve toda aquela história em relação ao pedido de dinheiro do Banco Márcia do Vorcaro para financiar, ainda assim, uma atividade privada que não foi aos fundos públicos de financiamento cultural que existem no Brasil ou em qualquer outro lugar, e está justamente em relação a essa situação. Tudo que traz transparência, tudo que, digamos, traz mais informação para todo mundo saber é melhor. Até porque este caso, especialmente, essa relação do senador com o Vorcaro foi de forma abusiva até, eu vou dizer isso porque já comentamos, mas vou insistir, naquela pesquisa feita pela Atlas Intel, já conversamos disso essa semana. Foram 7 perguntas relacionadas a isso e sempre ligando o nome do senador ao Vorcaro. Tudo bem, se a pesquisa queria fazer isso, mas por que não fez do Lula em relação, por exemplo, à violência contra a mulher? Porque tem uma série de declarações e violência contra a mulher é uma das pautas que a esquerda, é uma pauta de todo mundo, evitar a violência contra a mulher. Mas a esquerda adora usar esse argumento para cutucar os candidatos à direita. Por que não se fez também? Até porque isso é um caso notório. O Lula faz declarações misóginas ou machistas, seja lá o nome que quiser, e inclusive com um certo deboche em relação a violência contra a mulher há muito tempo. Por que não relacionar, então, também o Lula? O que pensaria a eleitora, até porque, majoritariamente, segundo as pesquisas, as mulheres votam mais no Lula do que em candidatos da oposição nesse momento. Então, por que não? Isso também é um assunto de pesquisa.
Mas, enfim, com relação ao filme, tudo que é transparência faz bem. Alexandre, só para a gente esclarecer, a Karina da Gama, ela é presidente desse Instituto Conhecer Brasil e também é a dona da produtora Go Up Entertainment, que é responsável pelo filme de Jair Bolsonaro. Ela então contratou essa perícia privada porque qual é a investigação, enfim, a suspeita da Polícia Civil, inclusive de São Paulo, que ela teria operado um contrato com a Prefeitura aqui de São Paulo, esse Instituto Conhecer Brasil, e teria usado parte do dinheiro, teria sido desviado para financiar esse filme, como ela é dona, né, e presidente desse instituto e da produtora, essa seria a suspeita e agora ela traz essa prestação de contas em relação aos custos do filme. Bom, a primeira pergunta que eu faria, e talvez vocês aí em São Paulo saibam melhor do que eu, qual foi o indício que fez com que a polícia investigasse uma questão privada de financiamento de um filme? Né? Houve dinheiro público? Houve dinheiro público da Prefeitura de São Paulo, nesse caso. O Piotr acabou de lembrar que era uma outra questão de internet em que havia interesse do Intercept. Né? Então, a gente está vendo que há um componente ideológico, aí, político, eleitoral, nisso tudo. Né? Foi um erro de Flávio não ter divulgado imediatamente esse apelo, né? Acabou aparecendo, né? E isso é que foi ruim, né? Porque não divulgou antes. Né? Agora, o que a gente está vendo aí pelo balanço que eu vi, está batendo o custo do filme, o financiamento do filme, as despesas. Se alguém tiver dúvida, que faça uma outra auditoria, digamos, independente, sem o interesse da produtora do filme. Mas é uma questão basicamente eleitoral, porque há um interesse de divulgar um filme como esse, né, do Black Horse, que chegou, que ninguém conhecia, que chegou na última hora, que era do baixo clero, e ganhou o páreo. Né? E de divulgar isso em ano eleitoral. Mas está sendo aproveitado mais do que hoje se projetam os filmes, o cinema, que já não tem a força que tinha 50 anos atrás. Né? Mas, mesmo assim, é um assunto eleitoral e o motivo de tudo isso é eleitoral, sem dúvida. Agora, eu gostaria de saber qual foi o indício, o que apareceu, a pista, uma prova, ou veio assim do nada, vamos entrar nessa, porque o pessoal da esquerda aí tem interesse nisso, para difamar o Flávio na campanha eleitoral.